Olá, pessoal. Continuando aqui, então, no nosso domingão, né, na gravação das aulas. Vamos agora para o caderno 14. Tá? Isso a gente vai tentar ser o mais objetivo possível. O primeiro foi para eu passar as recomendações, falar várias coisas. Aqui a gente vai direto para a ata notarial. Gente, ata notarial é uma espécie de escritura pública. Então, nós temos as escrituras públicas da atividade tabelioa, atividade do tabelião, ou da tabeliã, e aí a gente tem lá, dentre os atos praticados, a ata notarial. A ata notarial é uma espécie de escrituração pública, escritura pública. Então, o conceito de natureza jurídica da ata notarial é um instrumento público, lavrado pelo tabelião de notas, que documenta de forma imparcial e objetiva. Guarda isso, gente. A ata ela é imparcial e objetiva. Você vai trabalhar com constatações de forma imparcial e objetiva numa ata notarial. A ata notarial é a exteriorização dos olhos do tabelião. É como se fosse um retrato que está sendo tirado daquilo que ele está visualizando. Guarda isso. Ele está visualizando, o olho dele é uma câmera e ele vai transcrever o que ele efetivamente está vendo a requerimento da parte, ou seja, nem tudo, não é tudo que ele está vendo, é tudo sobre o que a parte requeriu, tá? Por quê? Porque nós temos o princípio da rogação, nós temos o princípio da instância. Então, se eu pego um celular que tem algumas conversas relacionadas a uma outra pessoa e eu quero que o tabelião ele veja, ele constate os elementos daquela conversa, o teor daquelas conversas e uma ata, ele vai me entregar o celular e eu vou fazer essas constatações. Ou seja, eu atuo no princípio da rogação, no princípio da instância, de forma imparcial e objetiva. Então, é um instrumento lavrado pelo tabelião de notas que documenta de forma imparcial e objetiva. Guarda isso que vai cair na tua prova. O quê? Fatos presenciados ou verificados por ele, tá? Aqui, ó. A visão do tabelião é a fotografia que ele está tirando sobre aquilo que está sendo requerido. Conferindo, então, a esses fatos presenciados por ele, verificados por ele, constatados por ele, fé pública e valor probatório pleno. Tá? Sua principal função é a constatação de fatos, sem emissão de juízo de valor ou interpretação jurídica. Ele não vai fazer interpretação jurídica, ele não vai fazer juízo de valor. Isso vai ficar a critério de quem visualizar a ata notarial dele. Então, a ata notarial dele, e isso vai ser objeto de cobrança na tua prova. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. A ata notarial vai cair na nossa prova. E o que o examinador vai te cobrar? Primeiro, se você tem conhecimento de que a ata ela produz fé pública e valor probatório, ele vai verificar de você se você sabe que na ata notarial não pode ter juízo de valor, não pode ter interpretação jurídica, que ela tem que ser imparcial, que ela tem que ser objetiva, que ela tem que constatar efetivamente o que o tabelião está presenciando sem nenhum juízo de valor. Ok? Beleza? E aí, professor, o que é juízo de valor? Então, você tem que tomar cuidado, porque um detalhezinho pode ser um juízo de valor. Tá? Por exemplo, eu estive em tal lugar, você está lá presenciando a entrega de um imóvel. Então, o locador te chama para acompanhar as condições do imóvel e fazer uma ata notarial da entrega do imóvel. Por quê? Porque no contrato de locação havia cláusula dizendo que o locatário tem que entregar o imóvel nas mesmas condições que ele pegou. E aí, de repente, no início foi feita uma ata notarial e agora está sendo entregue. E aí você chega lá para fazer análise. O que o locador quer? Que você constate que tem parede mofada, que tem
a parede está destruída por infiltrações e tal. Você vai botar isso na sua ata? Não, claro que não. Mofo. Quem é que tem a capacidade de perceber, de fazer análise do que é mofo? Constatar o mofo, constatar que a parede está destruída. Não, você vai fazer, vai relatar, constatar fatos que possam presumir o mofo, que possam presumir a destruição. Mas não é você que vai dizer que está destruído. O imóvel está totalmente destruído, as paredes estão... Não, as paredes estão, né, todas deterioradas. Gente, deterioração, juízo de valor, interpretação jurídica, de repente, né? Não, você vai dizer o quê? Que, verificando, foi constatado uma mancha com aspecto de umidade. Então, você vai ter que colocar isso, que você constatou que há uma infiltração que... Então, percebe, são elementos objetivos que podem chegar a uma conclusão. É isso que vai botar na tua ata. Você não vai chegar lá e botar... Mas o requerente, ele vai te pedir isso. O requerente vai dizer, eu quero que você constate que a casa está toda destruída. Não, você não vai colocar que a casa está destruída, você vai colocar que no quarto tal está faltando, há uma ausência de uma telha no telhado. Então, coisas objetivas. O telhado, está vendo? Está todo esburacado. Não, a ausência de uma telha no quarto, localizado assim, assado. Entendeu? Você vai olhar de forma objetiva. Se você entender que aquilo aí já é um juízo de valor, você não pode colocar. E aí, claro, o locador vai pedir isso, porque ele quer efetivamente que você... Ele quer essa interpretação, ele quer a conclusão desse juízo de valor, mas você vai dar elementos objetivos para o julgador, que realmente vai ser utilizado como prova, de repente, em juízo, para que o julgador chegue a essa conclusão. Não é você que vai fazer essa conclusão e não é você que vai constatar isso na sua ata notarial. Então, cuidado, porque ela tem que ser objetiva, imparcial, sem juízo de valor, sem interpretação jurídica alguma ali. Constatação de fatos. Ok? Finalidades e modalidades específicas de atos notariais. Então, aqui, gente, a gente pode pegar algumas, mas perceba, ata notarial tem para tudo. Se é constatação, o tabelião pode constatar tudo, menos aquilo que é vedado por lei. Se for vedado, ok, mas tudo que pode ser constatado pode ser objeto de ata, tá bom? Mas a gente tem aí a gente pode fazer igual lá no direito civil. No direito civil, por exemplo, você tem os contratos em espécies, que são os contratos típicos do direito civil, tipificados no Código Civil. Mas isso impede que outros contratos possam serem feitos diante da vontade das partes? Não. Autonomia da vontade, né? Autonomia privada, que é a melhor coisa. A autonomia privada pode levar o cidadão a eleger novas nomenclaturas. O que importa não é a nomenclatura do contrato, mas sim o seu teor, o seu contexto, né? A sua essência. É isso que efetivamente vai ser objeto de avaliação amanhã, diante de um inadimplemento de uma das partes. A nomenclatura em si, muitas vezes, não é o que prepondera ali, né? Por exemplo, você olha um contrato particular de compra e venda, e aí eu vi até que já tem uma dúvida lá da colega, de repente poderia estar respondendo aqui, mas acho que não é objeto para a gente vai ter lá na frente como responder, ainda tem isso. De repente, algumas dúvidas, eu posso deixar lá para os pontos onde eu vou trabalhar essas questões, aí eu aproveito e tiro a dúvida. Por exemplo, da colega, eu vou aproveitar e vou falar aqui, que ela fala, por exemplo, um contrato particular com de valor inferior a 30 salários mínimos, ele vai ingressar no RI, mas vai ingressar como? Ele tem que preencher os requisitos legais, acabou. O registrador ele vai qualificar tal como ele qualifica uma escritura. Tudo que ele vai qualificar, porque a qualificação dele é de instrumento público e particular, porque no RI o tempo todo entra instrumento público e particular, tá? Não entra só escritura pública no RI, entra documento particular também, quando o contrato não é, digamos que seja até imobiliário, não é da essência do negócio. Não é da essência do negócio de escritura pública, então não há necessidade. E o contrato de compra e venda, efetivamente, com valor abaixo de 30 salários mínimos, até 30 salários mínimos, não depende da essência do artigo 108 do Código Civil, que é a escritura pública. Não depende, então ele pode ingressar. Mas vamos pensar aqui,
Então, você já sabe que escritura, compra e venda imobiliária acima de 30 salários mínimos tem que ser feito por escritura. Concordo? Então, se você concorda com isso, imagina um contrato particular de compra e venda de um imóvel de 100 mil reais. E aí? Qual é a validade jurídica dele? Qual é a validade jurídica dele? Tem um contrato, formalização da vontade das partes, tem um nome lá, compra e venda. Mas é compra e venda? Não é compra e venda. Por quê? Porque não pode. Se for compra e venda, é um contrato nulo. Né? Então, o que se pode fazer? A conversão, já que a vontade está inserida no contrato, a vontade é comprar e vender, mas aquele instrumento não é hábil para isso. Não é hábil, se for escritura pública, se for contrato de compra e venda, não é hábil aquela forma, a essência foi desrespeitada, ele pode sofrer uma mutação. Aquele documento, ao invés de ser chamado de contrato de compra e venda, pode ser um documento que pode ser chamado de promessa de compra e venda. Então, a nomenclatura pode ser alterada para um contrato de promessa de compra e venda. E se é um contrato de promessa de compra e venda, pode ser feito por instrumento particular? Pode. E na maioria das vezes, muitas vezes é isso. A pessoa faz um contrato de compra e venda e está lá para pagar o imóvel em 10 prestações e tal. O que é isso? É uma promessa de compra e venda. Mas com a nomenclatura de contrato de compra e venda. Está equivocado. Mas é de praxe, é o costume no mercado. Acontece, você vai pegar, você lá com o tabelião, quando entrar, você vai, né, ser o registrador, ou como professor de direito civil, você vai ver demais esses contratos transitando por aí, e que não tem valor jurídico como contrato de compra e venda. Nada impede que ele sirva, aí você vai ver, ele sirva de indícios de prova no processo civil, que ele sirva de elementos que comprovem o tempo em que aquele imóvel foi negociado, quando houve o negócio jurídico em si. Ele também pode entrar como prova, como o título que comprova a boa-fé, ou seja, aquele documento que não tem uma validade jurídica como um documento de compra e venda, e através dele você constata a boa-fé, presunção de boa-fé ali, no negócio jurídico. Ele vai ser objeto da ata notarial de uso capião. Então, ele pode ser lá um dos elementos que vai entrar na constatação do tabelião no momento que ele estiver fazendo a ata notarial de uso capião. Perceberam? Então, tudo isso vai ser o quê? Levado para a ata, porque é a ata com a fé pública do tabelião que vai, inclusive, corrigir essas anomalias que ocorrem no mercado imobiliário. A ata notarial ela vai ter o poder de fazer essas constatações. Esse documento, por exemplo, não tinha validade jurídica nenhuma, ele vai entrar como indício de constatação, indício de prova para uma ata notarial. Perceberam? Então, assim, a ata notarial como meio de prova lá do CPC, utilizada para documentar fatos e situações que servirão como prova pré-constituída em processos judiciais, conferindo-lhe presunção de veracidade. Então, o juízo já tem o quê? O juízo já tem um documento público com presunção de veracidade, como prova pré-constituída, está no 384 do CPC, que vai dispensar, por exemplo, para o juízo uma perícia, né, alguns outros documentos. Por quê? Porque as constatações, e aí, né, mundo dos advogados, a gente pode estar falando aqui, de repente, tem advogados aqui no meio, no mundo dos advogados, essa é uma ferramenta essencial, você quer levar provas para o juízo. Essas provas são difíceis de serem colhidas, tem uma dificuldade, de repente vai para o processo, fica lá perdida e tal. Qual é a melhor coisa que você pode fazer aí? Levar tudo isso para o tabelião de notas, fazer uma ata notarial e constatar. Eu preciso provar que ficou assim, assim, assado. Pega o tabelião de notas, leva lá naquele local e pede para ele fazer uma ata notarial de constatação daquilo que o juízo não pode fazer. O juízo não pode sair de lá. O juízo não vai sair de lá para ir lá olhar, constatar algumas coisas. Então, se você precisa fazer prova dentro de um processo, não tem melhor caminho que a ata notarial. Porque é um agente público, lembra agente público? Agente público, delegado do Estado, e a gente vai aproveitando e fazendo a revisão lá da teoria geral da atividade, é um agente público delegado
Esse agente público é da espécie, lembra da espécie? Particular em colaboração com o Estado. Ele vai lá ao local, tem fé pública, ele constata aquelas situações, coloca isso numa ata notarial, que é um documento público com fé pública, e você leva ao processo, e o juiz vai, através da ata notarial, se colocar na posição dos olhos do tabelião. Ele vai conseguir verificar o que o tabelião viu, como se ele estivesse lá no local. Por quê? Porque ele sabe que o tabelião ele vai fazer a ata notarial de forma imparcial, de forma sem juízo de valor. Não vai ter juízo de valor ali. Ele realmente está fazendo constatações daquilo que ele está verificando, ele está constatando. Então, o juiz vai conseguir absorver aquelas informações como informações verídicas, ok? E isso vai trazer o quê? Um respaldo jurídico para o juízo prolatar sua sentença. Porque, gente, o processo é frio, a gente sabe disso, né? O processo é frio, papel, o juízo não tem como, né, ter um olhar muitas vezes mais amplo, mas você pode levar através da ata notarial, ok? Tranquilo? Bom, ata retificadora, a gente já falou lá atrás, a possibilidade, né, o instrumento utilizado para corrigir erros materiais ou omissões em atos notariais anteriormente lavrados. Quando não há, que depois que eu bebo a água, como é que a voz melhora? É engraçado, né? Porque tem que estar irrigando, né? Tem que estar hidratando. Tem que estar hidratando a garganta, né? Mexo muito com a chácara lá, depois eu vou mostrar lá, vou fazer uma gravação de aula lá na minha chácara. E a gente fala muito irrigação, a gente está lá mexendo no dia a dia. Um dia eu vou gravar uma aula de lá para vocês conhecerem lá um pouco da chácara onde eu moro hoje. Quando não há espaço para averbação marginal. Então, a ata retificadora, a gente falou, se você precisa corrigir erro material ou omissões em atos notariais e não tem a margem, porque a averbação tem que ser feita à margem do ato. Esse é o certo. Fazer a averbação à margem do ato. Eletronicamente hoje é assim. Se a margem eletronicamente hoje, na verdade, é documento apartado, separado. Aqui, por exemplo, no cartório, eu consigo fazer eletronicamente no próprio verso. Tá? Eletronicamente, você abre o caderno, eletronicamente, no verso já está lá a averbação, né? O avanço da tecnologia, né? Mas quando a averbação é feita eletronicamente, muitas vezes é um documento apartado, mais anexo, conectado com o documento principal. Quando a gente fala fisicamente, ele tem que estar à margem. As averbações são feitas à margem. Se não tiver mais espaço, aí eu faço um documento separado, e esse documento separado vai ser uma ata retificadora, ok? Deve fazer referência expressa ao ato original e ser assinada pelas partes envolvidas. Isso se não for feita de ofício, tá? Porque há a probabilidade de fazer de ofício, ser feita de ofício pelo tabelião, se não houver necessidade, se for um erro material evidente, onde o tabelião já tem os documentos no próprio ato. Um CPF que ficou com o número errado, e ali está o CPF já dentro do ato. O tabelião já retifica de ofício, tá? Faz a ata. Se não tiver lugar à margem, ele faz a ata retificadora já de ofício, sem precisar da presença das partes. Agora, se por acaso ele não tiver, ou for requerimento das partes, que aí geralmente é requerimento das partes para fazer uma alteração de erros e omissões, a parte então traz a documentação probatória para que evidencie aquele erro, aquela omissão, e aí sim faz uma ata retificadora onde todos vão assinar essa ata. Beleza? Bom, ata notarial para fins de uso capião extrajudicial, acabei de falar aqui agora. A ata notarial, a gente vai falar lá, quando a gente falar de uso capião, efetivamente, nós vamos falar de novo da ata notarial e o que ela tem que constar, tá? Ata notarial, eu fiz várias dessas atas notariais lá no estado do Pará, assim que eu assumi lá, eu era tabelião de notas e era registrador civil da cidade. E, gente, comecei já um processo meio que de regularização lá, mostrando para as pessoas a possibilidade que ela tinha de fazer a ata notarial para fim de uso capião, mas uma ata notarial que legitimasse, inclusive, a sua posse. Porque muitas vezes as pessoas moravam em determinadas áreas, não tinha documento nenhum. É a prefeitura que emitia documentos lá eles tinham que entrar com processo na prefeitura, para a prefeitura poder liberar, e aí, né? O tabelião também tem que ter ideia, né, gente? Tem que ter ideia. Você vai gerir uma serventia, gente, aquilo ali tem
o próprio STF já reconheceu que a atividade notarial registral ela tem fim lucrativo e fim negocial. Por isso que muitas vezes a gente paga a gente paga o ISSQN com essa decisão que teve da STF, que tem um conteúdo, ou seja, a nossa atividade tem um conteúdo, ela tem um conteúdo negocial. E tem um fim lucrativo, esse fim lucrativo, em tese, é o emolumento. Quanto mais serviço presta, mais taxa você recebe, mais emolumento você recebe. E eu lá na Nova Esperança do Piriá, no Pará, um cartóriozinho pequeno, tinha que trabalhar. Eu percebi isso, que tinha essa questão de o pessoal fazer contratinho, fazer os contratinhos lá de compra e venda, um com o outro, escritório de contabilidade fazia, advocacia fazia, contrato de compra. Eu comecei a falar, pessoal, gente, olha só, isso aí, a segurança jurídica é mínima, nenhuma. Sendo que eu posso ir ao local, constatar que você atualmente mora lá, e com essa constatação você consegue, então, entrar com esse documento na prefeitura e solicitar o teu título definitivo, mas eu posso fazer essa ata notarial para fins de uso capião e você pode instrumentalizar isso em qualquer lugar. Pode ir na comarca e já entrar com o processo de uso capião, porque lá era uma cidade, não era a sede de comarca, e o registro de imóvel não era lá, então não tinha atribuição de registro de imóveis, era só notário. E aí ele poderia pegar aquilo ali e entrar com o processo de uso capião lá na sede da comarca, no RI. Mas a prefeitura lá, ela tinha uma situação, ela fazia o levantamento, se as pessoas entrassem com requerimento na prefeitura, ela dava o título de reconhecimento de propriedade, não era reconhecimento de propriedade, porque todas as áreas lá tinham sido doadas para a prefeitura, então, em tese, era da prefeitura. E a prefeitura fazia a doação. Então, tinha lá um sistema de doação, eles montavam o processo e eles, então, faziam a doação, que era o título que ele levava para registrar no registro de imóveis. Certo? Só que aí, o que acontece? Até para eles provarem essa questão lá na prefeitura, aí tinha que ir lá o fiscal, ele tinha que olhar, tinha que medir, ele tinha que juntar um montão de documento, para poder provar para a prefeitura que ele estava lá tanto tempo, que a prefeitura também só dava esse título de doação, esse reconhecimento, se a pessoa já estivesse lá não sei quanto tempo e tal, Então, tudo isso precisava de instrução probatória. E eu falava com os advogados, gente, pode ver os teus clientes aí que essa instrução probatória, quando o advogado chegava lá e fazia contratinho particular, ou levava um contrato, que aí também é a estratégia do tabelião. O tabelião tem que estar de olho nisso e orientar os seus escreventes. Chegava muito contrato de compra e venda particular para reconhecer firma. E era um momento que eu aproveitava o advogado, ou aproveitava a pessoa e falava, mas isso aqui não tem valor jurídico e tal, sim, assado. Eu olhava, isso aqui, se você tiver uma ata notarial, eu posso ir lá fazer a medida, a gente pode juntar o mapeamento, ou então colocar a medida, fazer a constatação do tamanho, se tem imóvel já no local, se você mora, quem são os vizinhos. Gente, eu fazia tudo. Eu fiz uma ata notarial lá que era show de bola. Por quê? Todo o contexto. Eu pegava dentro da ata notarial, botava as declarações dos vizinhos, dizendo quanto tempo ele conhecia aquela pessoa, quanto tempo essa pessoa morava lá, qualificava esses vizinhos todos em volta. Então, assim, era quase que impossível ele não conseguir a certificação na prefeitura, porque era tudo amarradinho. Se realmente ele cumprisse os requisitos legais, eu colocava tudo isso em ata notarial, com fé pública. Isso o que facilitava a vida da administração. Ela não precisava mandar um fiscal lá no local. Por quê? Porque ela podia partir de uma... Eu, inclusive, tive uma reunião com a prefeitura nesse sentido, falando, se vocês têm uma ata notarial feita pelo tabelião com fé pública, você não tem necessidade, quiser até mandar um fiscal lá no local, tudo mais. Por quê? Porque a prefeitura alegava que não tinha recursos humanos para poder estar indo fazer esses levantamentos lá, topográfico, de medida, do que tinha no imóvel e tal. Eu falei, não, eu faço isso tudo, coloco na ata notarial, e a ata notarial não era cara, né? Não tinha um valor, não lembro do Pará, mas acho que era até um valor fixo. Acho que era, sei lá, um valor fixo lá, não lembro bem. O que eu comecei a fazer, consegui fazer assim, começou o pessoal a vir procurar, porque o primeiro que eu fiz, e deu certo, ele foi bem lavrado, bonitinho, a prefeitura já canetou, reconheceu a posse mansa, porque a ata notarial, para fim de uso capião, gente, ela vai reconhecer o quê? São os elementos objetivos necessários
para constatação da uso capião, uso capião. Ou seja, o que é uso capião? A gente vai falar disso lá na frente também, mas a uso capião é o quê? Uma transferência de propriedade, uso capere. Uso capere é você tomar pelo uso capere é tomar pelo uso. E tomar pelo uso quando você fala de uso capião extrajudicial, você tem aí também alguns países que usam a palavra prescrição aquisitiva. Nossa, como assim? Prescrição aquisitiva. Escrever é perder, aquisitivo é ganhar. Como é que pode uso capião significar prescrição aquisitiva? Porque é exatamente isso, uso capião é isso. Enquanto um perde, outro ganha. Prescrição aquisitiva, um perdeu, outro ganhou. Tá? Isso é feito pelo ordenamento. Nós, agentes públicos e o Estado, ele tem que, na verdade, só verificar os elementos e constatar. É uma constatação. Tanto que a sentença judicial aí, ela é declaratória. Não é uma sentença judicial constitutiva. Então, mas isso a gente vai trabalhar lá na frente. Tranquilo. Vamos lá, que para a gente não ficar muito pesado aqui. Mas como vocês vão ter que ver tudo isso mesmo, eu já estou dando as palhinhas aqui, tá?